Good night, itchy eyes. Good night, sudden sneeze. Good night to your symptoms of allergies. Xyzal is the allergy medicine you take before bed. It provides powerful relief while you rest your head. Not just all night, but all the next day. Xyzal keeps working, keeping allergies at bay. And without those annoying symptoms disturbing your rest, you can wake up the next morning feeling your absolute best. Remember, be wise all, take Xyzal. At night. Este podcast contém relatos e descrições gráficas que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Ouça com cautela. Olá, eu sou Rodolfo Brenner, host do podcast Clube dos Detetives, e esse é o Crimes Sinistros. Aqui vocês vão conhecer os casos de true crime mais estranhos e insólitos que existem. Nesse episódio, vocês vão conhecer a história do Daniel LaPlante, um jovem que se escondia dentro da casa das pessoas para assustá-las e, posteriormente, cometer seus crimes. Nesse caso que ficou conhecido como o Menino da Parede. Daniel LaPlante nasceu no dia 15 de maio de 1970 em Townsend, uma pequena cidade no estado de Massachusetts, que, segundo o censo de 2020, tem pouco mais de 9.000 habitantes. Daniel teve um longo histórico de abuso físico e sexual, que começou com seu próprio pai quando ele ainda era muito novo. Posteriormente, os seus pais se divorciaram e a mãe se casou novamente. Desse casamento, ela teve mais 2 filhos. Aparentemente, o padrasto não gostava do Daniel, por ele ser filho de outro casamento. Então ele sofria vários castigos físicos por qualquer coisa que ele fizesse. Os vizinhos e professores viam que Daniel andava sujo, aparentemente não tomava banho e estava desnutrido, mas nunca foi feita uma denúncia formal contra os pais. Durante o ensino médio, ele foi estudar na St. Bernard's High School, onde ele jogava futebol e também praticava corrida. Com o passar do tempo, começaram os problemas na escola. Ele sofria bullying muito por conta da sua falta de higiene, e outros alunos achavam ele estranho. Além disso, os professores notaram que ele tinha sérias dificuldades escolares. Por conta disso, a escola pediu para que os pais levassem ele até um psiquiatra, onde ele foi diagnosticado com dislexia e hiperatividade. Infelizmente, nesse local que deveria ser um grande ponto de apoio, acabou virando o oposto porque o próprio psiquiatra do Daniel abusou dele sexualmente, piorando ainda mais as suas condições mentais. Com 15 anos, Daniel começou a se envolver com problemas na justiça. Ele passou a invadir casas da vizinhança com o intuito de mudar objetos de local e consumir a comida da geladeira, deixando os moradores com aquela sensação de que tinha algo errado acontecendo ali. Ele também roubava algumas coisas, incluindo armas. Uma das casas que ele passou a visitar era da família Andrew, que consistia no pai, Brian, com as suas 2 filhas, a Anne, de 15 anos, e a Jessica, de 9. Quando viu uma foto da Anne, o Daniel se interessou muito por ela e decidiu que iria chamá-la para sair. Ele telefonou para a residência, disse que se chamava Daniel e que era loiro, tinha porte atlético e tinha pego seu telefone com um colega da escola. Os dois conversaram por mais de uma semana, até que Daniel decidiu convidá-la para uma feira local. A Anne ficou super animada com o convite e decidiu aceitar, e eles combinaram que o Daniel passaria na casa dela para buscá-la. Quando a campainha tocou, a Anne abriu a porta, mas não encontrou um cara loiro e atlético, mas sim um jovem com cabelo escuro, magro e com as roupas sujas. Ela obviamente ficou desapontada, mas decidiu ir mesmo assim, porque ela tinha gostado das conversas que eles tinham tido anteriormente. Os dois entraram em uma conversa casual sobre a vida e a Anne contou que a sua mãe tinha morrido recentemente. O Daniel então passou a fazer várias perguntas sobre a morte da sua mãe, deixando a garota muito incomodada. Ela então interrompeu a conversa e disse que iria embora, e que não queria mais saber do Daniel. Alguns dias depois, a Anne e a sua irmã Jessica estavam sozinhas em casa quando começaram a conversar sobre a sua falecida mãe e de como elas sentiam saudade dela.
As duas então decidiram tentar contato com ela através de uma tábua Ouija, mas no meio da sessão o pai delas chegou e elas interromperam e esconderam tudo. Naquela mesma noite, a Jessica acordou ouvindo batidas vindas da parede do banheiro da casa. Ela foi até o quarto da Anne e acordou a irmã, e ela também a ouviu. As duas entenderam que era a mãe tentando se comunicar com elas novamente, e ficaram até um pouco felizes com isso. Só que esses barulhos se prolongaram por semanas, mas só aconteciam quando as garotas estavam sozinhas ou durante a madrugada. Elas chamaram o pai para ver as batidas, mas elas sempre paravam quando ele aparecia. Depois de um tempo, elas perceberam que os móveis estavam mudando de lugar e que objetos delas, como roupas, desapareciam. Certa vez, a Jessica pegou algo para fazer um lanche, deixou em cima da mesa e voltou para a cozinha. Mas quando ela voltou para a sala, onde tinha a mesa, tudo tinha sumido. Com medo, as irmãs resolveram contar o que estava acontecendo para o pai, o Brian, mas ele não acreditou. Inclusive, ele achava que eram as filhas que estavam fazendo tudo isso para chamar a sua atenção. Como as perturbações continuaram, as duas passaram a acreditar que, na verdade, ao invés delas terem contatado a mãe, elas tinham contatado uma outra coisa, uma força maligna através daquela tábua Ouija, e que isso agora estava vivendo e atormentando elas ali na casa. Em uma noite de janeiro de 1987, a Anne e a Jessica estavam sozinhas em casa quando novamente ouviram as batidas, mas dessa vez parecia que elas vinham diretamente do porão. A Anne se armou com uma faca de cozinha e decidiu verificar. Junto com a irmã, elas desceram até o porão e encontraram uma mensagem escrita na parede. Estou no seu quarto. Venha me encontrar. Aparentemente, escrita em sangue. As duas ficaram apavoradas e saíram gritando, indo até a casa de um vizinho e pedindo para ficar lá até que o pai delas chegasse. Quando o Brian chegou, as meninas voltaram para casa e mostraram a mensagem para ele, mas ele percebeu que não era sangue, era molho de tomate. Novamente, ele acreditou que tudo aquilo tinha sido feito para chamar a atenção dele e decidiu inscrever as duas filhas numa terapia de luto para lidar com os problemas. Nas semanas seguintes, não teve nenhuma ocorrência, até que novamente, quando Brian estava trabalhando, os barulhos voltaram, e dessa vez, estavam vindo do quarto da Anne. Quando as garotas foram até o local checar, havia uma nova mensagem. Eu voltei. Elas novamente foram até a casa de um vizinho, que ligou para o Brian para explicar o que estava acontecendo. O Brian saiu do trabalho mais cedo e foi direto para casa, encontrando o local totalmente revirado. Também havia mais uma mensagem no quarto da Anne. Case comigo. Parece que agora, depois de tudo isso, ele finalmente acreditou que tinha algo errado acontecendo na casa. Isso foi confirmado porque dentro do quarto da Anne, ele viu uma outra coisa. Tinha uma pessoa lá, escondida, usando uma peruca loira e um vestido de noiva. Quando ele parou para reparar bem naquilo que ele estava vendo, ele percebeu que esse vestido era o vestido da sua falecida esposa e que essa pessoa que estava lá estava segurando uma machadinha nas mãos. Obviamente, o Brian ficou assustado com aquilo que ele estava vendo, mas ele não ia deixar uma pessoa estranha invadir a sua casa e fazer mal para suas filhas. Então ele confrontou e correu atrás daquela pessoa, mas ela conseguiu fugir. Ele então ligou para a polícia, que foi até o local e fez uma inspeção completa. No quarto da Anne havia uma cômoda, e atrás dessa cômoda a polícia encontrou um buraco na parede. E lá dentro desse buraco, eles encontraram ninguém mais, ninguém menos do que o Daniel LaPlante. É importante entender que nos Estados Unidos, principalmente em casas mais antigas, existe um espaço entre as paredes dos cômodos. É um espaço que serve para colocar fiação, para guardar algumas coisas. Também eles colocam o encanamento por lá, porque aí fica mais fácil de você cuidar dessa parte elétrica e hidráulica sem precisar quebrar a parede toda. E também funciona como isolamento térmico, porque em muitos lugares faz muito frio. E a polícia descobriu que o Daniel estava vivendo dentro desse espaço há pelo menos 2 meses. E ali, dentro daquele espaço, ele conseguia se mover pela casa inteira. Ele inclusive tinha feito buracos nas paredes de todos os cômodos para ele poder espionar os moradores da casa. O Daniel foi confrontado pela polícia e ele acabou confessando tudo. Nada daquilo que as meninas tinham visto e ouvido foi sobrenatural. Tudo tinha sido feito por ele. Ele se movia por dentro das paredes para assustar as garotas. Era ele que fazia as batidas e também escrevia as mensagens. E é claro que aquela pessoa com peruca loira e vestido era ele, mas ele nunca deixou claro se o objetivo aquele dia era apenas assustar ou atacar a Anne, porque lembrando, ele estava com uma machadinha nas mãos. Por conta disso, o Daniel foi preso e ficou 10 meses em uma instituição para menores, já que ele tinha apenas 16 anos nessa época. Esse poderia ser o final da história, se o Daniel não tivesse feito algo muito pior.
No dia 1º de dezembro de 1987, o Daniel invadiu a casa da família Gustafson, composta pelo casal Andrew e Priscilla, e os filhos Abigail, de 7 anos, e William, de 5. O casal era conhecido por serem pessoas muito bondosas. A Priscilla era professora em uma escola de enfermagem e ela também estava grávida do 3º filho do casal na época. Lembram que eu comentei que o Daniel, quando entrava nas casas, roubava algumas coisas, incluindo armas? Pois então, ele entrou nessa casa com um revólver, ele rendeu a Priscilla e levou ela até o quarto do casal, onde ela sofreu agressões sexuais. Depois ele colocou um travesseiro sobre a cabeça dela e disparou 2 vezes. Depois disso ele desceu, pegou o filho mais novo, o William, e afogou na banheira. Quando a Abigail chegou da escola, ela também foi morta afogada. Por volta das 5 da tarde, o Andrew chegou no trabalho, chamou pela Priscilla e pelos filhos, mas a casa estava estranhamente silenciosa. Ele subiu até o quarto e encontrou a esposa morta. Desesperado, ele saiu de casa e chamou a polícia, que após uma busca informou que seus 2 filhos também tinham sido assassinados. Como era uma cidade pequena, onde não aconteciam muitos crimes, logo de cara a polícia já considerou o Daniel como pessoa de interesse. Ele tinha histórico de invasões e ele também morava a apenas 800 metros de onde o crime ocorreu. Ele também não foi nem um pouco cuidadoso e deixou várias pistas para trás, incluindo DNA na Priscilla e também em algumas coisas que ele bebeu e comeu quando esteve na casa, as cápsulas de bala do revólver que ele usou e também pegadas de sangue que ele deixou pela casa. O Daniel foi localizado na biblioteca da cidade, mas ele negou o crime dizendo que aquele dia estava na festa de aniversário de um familiar. No outro dia, a polícia decidiu procurar a sua mãe e seu padrasto para conversar, mas assim que ele viu os oficiais se aproximando da casa, ele fugiu e correu em direção a uma floresta que havia ali próximo. Ao realizar uma busca no quarto do Daniel, eles encontraram uma arma calibre 22 que combinava com as balas e as cápsulas encontradas na cena do crime, além do sapato do Daniel, que ainda estava manchado de sangue. Enquanto isso, na fuga, o Daniel abordou uma motorista e obrigou ela a dirigir o seu carro para fora da cidade. Em um período de distração, essa mulher conseguiu fugir e ligou para a polícia, informando o modelo do seu carro. Com essa informação, a procura se intensificou. Mais de 50 oficiais participaram de uma busca que contava com cães farejadores e helicópteros, e o Daniel foi localizado no dia 3 de dezembro, 2 dias depois dos assassinatos. Daniel LaPlante foi indiciado pelos assassinatos da Priscilla, da Abigail e do William Gustafson, e o julgamento iniciou em outubro de 1988. Nessa época ele já tinha 18 anos, mas como ele era menor de idade na época dos crimes, o tribunal decidiu que ele seria julgado como adulto. A defesa do Daniel alegou que ele não poderia ser julgado por motivo de insanidade, mas uma avaliação psiquiátrica concluiu que, sim, ele era são. O julgamento foi rápido e após 5 horas de deliberação, o júri concluiu que o Daniel LaPlante era culpado e foi sentenciado a 3 prisões perpétuas consecutivas sem a possibilidade de condicional. Segundo os relatos da prisão, o Daniel estava bem longe de ser um preso modelo. Então, quando ele estava nas áreas comuns, tipo a biblioteca, ele exigia ficar sozinho e que os outros detentos fossem tirados do local. Ele também xingava e tentava arrumar brigas com os outros, além de ser preso com coisas de contrabando, tipo revistas pornográficas, cigarro e etc. E ele chegou a ser transferido de prisão. Em 2017, após cumprir 30 anos de prisão, ele apelou para uma redução de sentença, porque naquele ano saiu uma resolução da Suprema Corte americana que proibia que presos que eram menores de idade quando cometeram os crimes e fossem julgados como adultos não tivessem direito à liberdade condicional. Então, ele ganhou o direito de pedir a liberdade condicional. A gente não sabe se ele vai conseguir ou não, mas ele só vai poder tentar isso em 2032. Durante meses, Daniel LaPlante assustou a família Andrew com batidas e mensagens assustadoras. Foi preso e, após sair da cadeia, vitimou uma mulher grávida e seus 2 filhos. Eu sou Rodolfo, esse foi o Crimes Sinistros e a gente se vê na semana que vem.